Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Bem-vindos a mais um podcast Papo de Valor. Hoje eu tô com um cara aqui que eu conheço há pouco tempo, mas que eu admiro demais. Conheci recentemente a história dele. Ele é, anotei aqui, vamos lá. Mineiro, nascido em São Paulo, eu sou mineiro, nascido no Rio, né? Formado em Engenharia Civil, MBA em Gestão e pós em People Analytics. Fundador da Yellow, empresa de recrutamento e maior consultoria de Executive Search de Minas Gerais. Fundou a empresa em meio a um tratamento de um câncer, ele vai falar disso, ele continua tratando esse câncer, né? É empreendedor, conselheiro, investidor e CEO da Yellow Hack. Eu estou aqui com Daniel Monteiro. Daniel, se apresenta pra gente, por favor. Pô, gente, obrigado. Ale, muito obrigado por você estar aqui hoje com vocês. Eu acho que essa apresentação longa, extensa aí, tem muita coisa para a gente poder conversar, não é mesmo? Demais. E eu já vi alguns episódios de você aqui. Teve um episódio que eu achei legal, que o camarada tava aqui, o filhinho entrou correndo. Então já estou sabendo que não tem corte, é isso não mesmo? Não tem corte. Então nós vamos seguir no fluxo. Não tem edição, não tem muito edição. Muito bom, pessoal. Mas, você que está acompanhando a gente aí, eu faço convite também para você seguir as nossas redes da Yellow, @yellow.hack. Eu sou Daniel, sou o fundador da Yellow. Se você que é aqui de Belo Horizonte, certamente já ouviu falar da gente. A gente tem aí, são 9 anos de mercado já. A gente tem outros escritórios pelo Brasil, já tem uma atuação aí em 22 estados. Você acredita, cara? 22 estados? Vocês já têm pessoas clientes. Ou vocês clientes em 22 estados? A gente eu estava fazendo esse mapeamento outro dia ali, que a gente tem um mapazinho na proposta, né? Aí eu falei, gente, vamos ver aonde a gente já atendeu, onde a gente já fez alguma vaga. A gente já fez em 22 estados e 11 países diferentes. E quantas pessoas você tem hoje lá dentro? Cara, a gente teve um movimento muito curioso na Yellow. Eu acho até legal da gente falar isso, que envolve muito o tema central do seu podcast. A gente já chegou a ter mais de 55, 57 pessoas na Yellow como um todo. A gente tinha dentro de casa uma outra empresa, que era a IAP, que a gente fez um spin-off. Então, é uma outra empresa independente, que é uma empresa de software. Que é de TI, que eu ia falar, né? Então, que é que desenvolve o seu site. Que é que desenvolve o nosso aplicativo. O seu aplicativo. Isso. A gente fez um aplicativo para fazer o recrutamento, hunting, né? É verdade. Então, é uma plataforma de gestão, muito simples de ser utilizada, intuitiva. Tem algumas features ali de inteligência artificial. A gente fez um spin-off, então tem um outro camarada que toca lá a operação. Eu sou hoje muito mais um entusiasta e um investidor do que um executivo da empresa. Meu negócio é a consultoria, é o recrutamento, que é a Yellow. E a gente teve algumas lições aprendidas nesse trajeto. Então, o nosso pico de gente foi em 2023. E a gente tinha um time com maior volume de vagas. Eu tocava quase 150, 180 vagas por mês. É muita coisa. 150 vagas por mês, Alexandre, é coisa demais. Cara, 180 vagas por mês. A gente chegou no pico de 180, cara, é uma loucura. É muita coisa. Mas vocês não têm vagas operacionais. Não. Pois não. é. Então, assim, não são vagas que você põe uma galera numa sala, tira 10, pronto. De 180, agora estamos em 170. Não é. Não. São vagas que você precisa fazer o hunting, fazer todos os filtros, até mandar para o seu cliente, até fechar. Números de mercado, tá? Um recrutador, um executive search, ele vai ter entre 3 e 8 vagas que ele vai conduzir no mês. No mês? No mês. Não mais do que 8. Assim, é raro os casos onde a gente tem uma pessoa que faz mais de 8 vagas no mês simultaneamente. Por que eu estou colocando esse número de 4 até 8? Porque são 4 semanas no mês, então eu faço entre 1 e 2 vagas por semana. Eu consigo fazer a vaga completa numa semana. Quando você chama de fazer a vaga, explica pra gente, você selecionar dentro daqueles 100 currículos e você fazer uma shortlist e entregar pro seu cliente, ou não? É você fechar a vaga de fato, o cara ser contratado e você ganhar o dinheiro? Boa pergunta, cara. A gente trabalha hoje numa lógica de gestão de cadeia de valor, tá? Então, essa forma de gestão da Yellow, já conhecendo outras tantas consultorias da parte de dentro, já trabalhei em outras, Vamos falar disso. Eu já fiz até due diligence de outras consultorias, já dei mentoria para outras consultorias, então eu conheço muito o nosso mercado. Aqui de BH, 100% das consultorias a gente já teve as principais, né? A gente já tem alguma relação. Muitas de São Paulo, a gente já avaliou de comprar outras consultorias, então a gente já foi meio maluco. Já foi avaliado de ser comprado? Já, algumas vezes. Já. Então a gente sabe muito como que são os números do mercado e
como que é um processo nosso, tá? Que eu acho que isso vamos dizer assim, uma sacada muito boa que a gente teve dentro da Yellow. Eu tenho dois instrumentos muito importantes. Primeiro, eu tenho uma matriz de responsabilidade, muito parecido com uma squad de tecnologia. Então, você que é da área de TI, conhece muito, então a gente funciona muito parecido com squad. Então, eu tenho especialistas nos assuntos que eles são alocados no projeto de acordo com as suas responsabilidades. E aí eu faço uma matriz RACE. A única diferença é que o meu informado da RACE ele está sempre relacionado a um sistema. E eu tenho ali quem acompanha também é mais ou menos um sistema. E eu tenho o consultor, que é o especialista daquela função, e eu tenho o responsável por cada grupo de tarefas. Então, essa é uma parte nossa. Outra parte é a minha matriz de responsabilidade. Desculpa, a minha cadeia de valor. Então, dentro da minha cadeia de valor, eu tenho 6 nós. Quando eu falo que eu executo uma vaga numa semana, é porque eu tenho 2 nós que eles são de uma sprint de 2 a 5 dias. Que é o nó de hunting, onde a gente faz toda a parte de triagem, busca do candidato, entrevistas, e o nó de delivery, que é onde eu preparo o material e mando para o cliente. Então, eu tenho ali o meu primeiro nó, que é o start. Perfeito. Depois eu tenho o nó de kickoff, hunting, delivery e o placement. Então, são esses os meus 5 principais nós, né, da minha cadeia. Então, start, kickoff, hunting, delivery e placement. São esses 5. E eu tenho o 6º nó, que é o nó que a gente fala que é o pós-venda, né? Ou seja, a parte de acompanhamento, garantia, se o cara tá indo bem, se o cara não tá... que é o pós-venda. Então, Entendi. Basicamente, são esses 6 nós, assim. Só que desses 6 nós, o start, ele começa no comercial ou em quem faz a gestão do cliente. Kickoff, hunting e o delivery, ele está 100% dentro do recrutamento. Então, esses 3 nós, eles geralmente demandam do meu recrutador uma faixa de 1 a 2 semanas. Então, depois que eu fechei o meu material e mandei para o meu cliente, é lógico que a vaga ainda demora um pouquinho mais para fechar, porque ele tem as etapas internas. Mas vamos dizer que o meu trabalho já está feito. Entendi. O que é meu trabalho? Encontrar as pessoas, entrevistar todo mundo, qualificar quem é melhor, quem é pior, quais são as habilidades que estão dentro, que estão fora. Às vezes eu rodo um teste, às vezes eu faço uma referência, vai depender muito da exigência da vaga. Então, por exemplo, a gente tem vaga hoje de C-Level. Cara, C-Level eu mando um dossiê com 8, 10 candidatos, uma avaliação de mercado, um mapeamento salarial. É um documento de 80 páginas, eu mando pro meu cliente. Sério? É, nesse nível. Mas é porque eu estou fazendo uma vaga de um C-Level onde eu tenho que ajudar numa demanda estratégica, numa decisão e não simplesmente achar a pessoa. Entendi. Então, depende muito de como que é a demanda do cliente. Assim, eu não tenho hoje uma entrega que é um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, não, toda entrega é uma entrega. É uma entrega diferente. A gente tem muita tecnologia no processo, sabe? Assim, a gente tem agente para poder fazer a transcrição e depois cria uma análise. Imagino. Então, você deve estar usando IA, assim, cara, eu tô numa na fase, veia, eu né? tô numa fase meio crazy da IA, sabe? Assim, né? Bicho, eu tenho umas 2 ferramentas que eu tô debruçado em cima delas e esses dias eu comecei a estudar o Cloud, que eu ainda não tô usando, Entendi. tô avaliando ele. Eu uso muito 2, assim, que são talvez não tão convencionais de mercado. O pessoal usa muito o GPT, essas coisas. Eu já estou começando a avaliar o uso do LM, notebook LM, que é Conheço demais de do Gemini, que é muito legal. Fantástico. Muito Fantástico. legal. Tem algumas aplicações... O seu podcast e o próximo foram todos em LM. Não, o LM é eu fantástico. pego todos os materiais sobre vocês, sobre meus entrevistados, monta para mim um resumo desses convidados aqui e tudo que eu preciso perguntar baseado na experiência deles. Cara, é fantástico. Não, para mim o LM ele traz LM umas é coisas sensacional. sensacionais. Eu uso bastante. Eu uso. Não, eu acho que... A primeira coisa, se a pessoa fala assim, eu estou usando IA, beleza. Aí eu faço 2 perguntas. Você está integrando a IA com alguma outra coisa? Porque se você não estiver integrando, você não está usando. Você está se divertindo. E a segunda coisa, você está pagando? Porque se você estiver usando só ferramenta gratuita, você também não está usando o que a IA tem de melhor. potencial, de jeito nenhum. Então, assim, porque fica esse hype, né? IA, beleza. Mas você está integrando IAs ou outras coisas? Porque senão você está limitando ela só a uma busca 2.0. Depois nós vamos falar disso. Entendeu? Depois nós vamos falar disso, que eu acho que tem mais um outro pilar aí, que é o de dados, né? Se você integra, você está capturando os dados de forma correta?
Porque não adianta nada É isso você aí. pegar, plugar IA nos seus dados, que estão todos bagunçados, que ela vai te devolver coisa bagunçada. E aí você começa a tomar decisão, você começa a entrar em um processo decisório baseado em informação ruim. Eu gosto do Isso é LM por conta disso. péssimo. Porque o LM você consegue organizar uma microbase de dados especificamente para uma demanda. Fantástico. Eu acho ele excelente para Exatamente. isso. Pra isso. Concordo. Então, uma coisa que a gente já está começando a avançar, começando a testar. Eu estou começando a ver LMs para clientes. Então, tudo que eu faço de um cliente, eu vou colocando ali e depois eu vou Cara, isso é conseguindo fantástico. Você vai montar consultar. uma base, um knowledge Entendeu? base assim, violentíssimo. Então, isso é um ponto que a gente está começando a caminhar para isso. Outro que eu uso muito, esse... Cara, eu até mandei um e-mail pro pessoal, falei assim, cara, deixa eu ser embaixador disso. Eu não vou falar o nome porque eles não me responderam. Isso aí você não vai fazer propaganda de graça, tá certo. Não, mas brincadeiras à parte, é aquele cartãozinho que você coloca atrás do celular, que chama Cloud, já viu? Já vi. Cara, aquilo ali é fantástico, aquilo ali mudou minha vida. É Porque mesmo? eu não sou uma pessoa que tem uma memória de curto prazo tão boa. Então pode ser que eu converse alguma coisa com você e eu vou esquecer amanhã. Então o Cloud me ajuda a anotar e lembrar de tudo que eu estou fazendo no meu dia. Então eu termino o meu dia fazendo um review do meu dia e deixando 0 pendências para o dia seguinte. Legal. Então, ele vai... E aí eu vou criando meus prompts ali dentro. Então, por exemplo, quando eu faço uma reunião com um cliente, eu já saio com um prompt feito, com um resumo feito de tudo que eu fiz daquela reunião e o que é que eu preciso fazer dali para frente. Então, né, eu tenho uma reunião lá com um cliente, uma construtora me convidou para poder trocar uma ideia que ele quer reestruturar o time. Aí eu fiz a reunião toda, brainstorm. Pá. Aí eu saí de lá e falei assim, cara, o que é mesmo que eles falam? Porque você não consegue pegar todo o detalhe. Então, igual você faz no seu LM Ele grava? e vai conversando, ele grava tudo e você pode fazer recortes da gravação. Entendi. Então ele vai pegando... Legal isso. É bem legal. Eu posso pegar, por exemplo, um áudio do WhatsApp, mandar para ele faz o resumo, ele cria os prompts. Então, são as duas que eu tenho usado muito e eu estou integrando elas também. Estou começando a avaliar algumas coisas do cloud, mas eu gosto muito de usar a tecnologia como ferramenta, não como fim em si mesmo. Não como fim, perfeito. Tá? Eu costumo dizer que TI não é fim, TI é meio. É meio, Eu total. sempre digo isso. Total. Eu sempre digo isso, né? É muito comum eu ir para algumas empresas, né? E aí o pessoal, perguntar para mim como consultor, mas e IA, o que você usa em IA? Eu falei, peraí, cara. Qual é o teu problema? Qual é a tua dor? Né? Aonde você quer aplicar IA? Não, porque todo mundo fala aqui que faz e-mail, faz não sei o quê, com GPT, com não sei o quê. Eu falei, cara, assim, você tá tendo 2 problemas aí. O primeiro, de segurança, que você pode estar bagunçando um monte de coisa. O segundo, de dados, que você precisa entender onde você vai plugar essa IA para você ter informações fidedignas e você ter um processo decisório consistente. Então, eu costumo dizer que, cara, avalie o teu ponto de dor, depois você avalia se faz sentido colocar IA. Né? E eu acho que você aplica isso bem, né? Você enxerga onde tem IA, aonde pode aplicar IA, e você usa isso com um objetivo claro. Né? E isso, para mim, é fundamental. E, cara, assim, olha, tem uma frase, cara, que eu gosto muito, que diz o seguinte: a solução do seu problema já está aí. Você só não conversou com a pessoa certa. O que essa frase diz? Assim, as dores, as dificuldades, os problemas que eu tenho na minha empresa, no meu negócio, alguém já resolveu isso antes. É muito difícil hoje... Você ser o pioneiro, Você ser o pioneiro de qualquer coisa, cara. Então, eu acho que é uma falta muito grande de humildade intelectual a gente achar que eu vou resolver todos os meus problemas com as ideias da minha cabeça. Então, conversar, ouvir, pesquisar, ler, isso tudo ajuda muito a você tirar algumas conclusões. É o acelerador, né? É uma máquina do tempo. Você sai daqui para você ficar ali remoendo aquilo e você dá um salto enorme quando você tem ajuda. Vou te dar um exemplo, né? Acabei de falar aqui de como que eu organizo meu processo em cadeia de valor, cara. Isso foi assim, ó, um highlight. Isso é lógico, né? Essa cadeia de valor, essa organização de processo, ela é um produto da Yellow. A gente já fez isso, por exemplo, na ArcelorMittal. Então, o processo hoje seletivo da ArcelorMittal vamos dizer assim, basicamente eu que assino o método que eles utilizam ali dentro. E foi um divisor de águas para eles sair de fluxogramas e usar a cadeia de valor. Que
falando assim, gente, parece um negócio muito simples, né? Mas eu tô falando que é um projeto de consultoria de 3, 4 meses, envolvendo mais de 60 pessoas internas. Eu acho que é importantíssimo Entendeu? você dar essa definição, a diferenciação entre cadeia de valor e processo. Isso é fundamental para que o pessoal entenda. Cara, isso é bem legal, essa diferenciação, porque se você entrar no site da Yellow, se você for nas minhas redes sociais, você vai ver que tem uma frase lá que é assim, contratar pode ser mais simples. E eu entendo que hoje, no mundo que a gente vive, quanto mais simples forem as coisas, mais completas elas são. Vou te dar um exemplo de telefone, né? Tem um que gosta do iPhone. Cara, é um botão que o iPhone tem antigamente. Não sei se você só tinha um botão Só ali. tinha um botão. Né? O tal do iPod, para mim, que é a grande disrupção da tecnologia que a gente tem de aparelhos móveis, é o iPod, não é o iPhone. O iPhone é o iPod 2.0. Concordo. Então, o iPod, cara, era uma rodinha com 4 botõezinhos e um botão no meio. Aquilo ali mudou completamente a experiência de uso. Aí o cara me vem e lança um touchscreen. Cara, você precisa de botão para quê? Pra mais Escolhe o nada. que você quer na tela. Isso aí. Ele quebrou todos os paradigmas. Isso é ser pioneiro, né? Quando você fala de processos, você não precisa ser pioneiro. Você tem que pegar o que funciona e tentar replicar dentro do seu modelo. Então, da onde que a gente trouxe essa ideia de cadeia de valor? A gente trouxe ali, por exemplo, de agência de marketing. Boas agências usam muito nessa linha, matriz de responsabilidade e tal. E qual que é a diferença de você usar um fluxograma, né, um fluxograma de processos ou uma cadeia de valor? Não necessariamente você tem que escolher entre um e outro, mas era o que a gente usava antes e como que a gente transicionou, tá? Então, o fluxograma é aquele que você tem um monte de caixinha que vai ligando uma na outra. Perfeito. Quando você olha de fora, e geralmente as caixinhas são coloridas. Quando você olha de fora, você já não entendeu nada. Entendeu? Você já bate o olho e fala assim, nossa, mas essa daqui... Aí você tem aqui um triângulo, e o triângulo diz sim ou não. Aí aqui é bolinha, aqui é quadrado. Aí você tem que ver a legenda. Então, aquilo ali já não é tão intuitivo. Então, ele te dá mais chance para o erro. Porque o erro está onde a intuição não alcança. Geralmente é assim. Quando você vai para a cadeia de valor, você tem... Tá lá escrito. Tá lá. Você tem sabe. o Kanban, né? Que é a ideia do Kanban. Então, a ideia do Kanban é você tem etapas. E aí, qual que é a grande sacada nossa? Eu tenho 6 grandes etapas, início e fim faz parte da minha etapa 1 e etapa 6. E eu tenho para cada uma das etapas um requisito, resultado, requisito, resultado, requisito, resultado. Então, eu só passo para o próximo nó da cadeia de valor quando eu cumpro os meus resultados daquela etapa. Então, isso facilita muito na gestão e, principalmente para quem trabalha, dá uma autonomia muito maior. Pra você ter uma ideia, assim, a gente fez essa primeira ideia de processos na Yellow, eu fiz isso em 2019, antes da pandemia e tal. Depois a gente fez uma revisão mais importante ali de 20 para 21, que foi quando a gente começou a ter a ideia do sistema. Então, parte do processo que a gente fez lá em 19... Era eu e mais 4 pessoas na Yellow, 5 pessoas, eu acho. A gente começou a falar, cara, não dá para ser... O negócio, não podemos ser assim, né? Eu sou engenheiro, então sou bem metódico. Então começamos essa transição e eu estou nesse exato momento fazendo uma revisão do meu processo. O processo é vivo. Ele vai ter que revisar o tempo inteiro. Eu estou agora... O processo é vivo. Assim, olha, minha demanda para 2026 é revisar o meu processo e reverificar, porque eu já verifiquei uma vez, reverificar sobre a ótica de IA o que eu consigo suprimir. Tirar daquelas caixinhas ali. O que eu consigo tirar daquela caixinha? Cara? Legal. Então, assim, a minha função como 01 da empresa é tornar a empresa o mais leve possível, o quanto menos atrito possível e favorecer dentro do meu negócio a experiência do candidato, do cliente e a autonomia do recrutador. Tá? Então, essa é a minha função 01 dentro da Yellow. Tá, vamos voltar nisso em algum momento, porque eu, enquanto head de TI, eu era muito provocado pelo enxugamento dessas etapas, né? Pelos CEOs, etc. E, às vezes, negócios super complexos, né? Então, assim, será que a gente, às vezes... E aí eu tinha que me policiar e, às vezes, eu tinha que dar essa visão para ele. Cara, será que às vezes você não está querendo simplificar demais um negócio que é complexo? Sabe? Vamos voltar Cara, nisso. eu gosto muito dessa sua provocação. Que você fale isso, e eu sobre falo isso. que assim, o simples é mais completo do que o complexo para dar certo.
Porque se o simples for incompleto, ele não é simples. Tem ele é tem uma frase que simplório. é, como é que é? É que Então, esse é muito diferente, o entendeu? maior nível de complexidade é a simplicidade, alguma coisa assim. É isso. Existe isso. Então, assim, não é você eliminar a etapa porque você acha que aquilo é burocracia solta. Pelo menos não é essa a minha tese. A minha tese está muito mais voltada para dizer o seguinte, cara, o que nessa etapa, o que nesse processo é essencial? São as provocações. O que é automatizável e o que é substituível? Perfeito. Porque o que acontece com o processo seletivo? E assim, tem vários processos mais complexos do que um recrutamento. Mas eu tenho no processo seletivo uma complexidade de agentes do processo. Então, quem são os agentes ou as personas do processo? Eu tenho o candidato, que é uma variável incontrolada. É impossível de você prever o comportamento do candidato. O que vai vir? O que vai vir. Se ele vai vir para uma candidatura, se é por hunting. Se ele está com uma pedida salarial maior, mais baixa, se ele vai declinar porque a mulher adoeceu no meio do processo. Cara, tudo pode acontecer. Eu tenho o cliente, também cada cliente é um cliente diferente, e cada empresa tem um cliente diferente dentro da própria empresa. E dentro do cliente é uma só? Ou é um só? Ou você tem vários decisores dentro de processo seletivo? Tem vários decisores, Pois é, e aí cara. complica vários ainda mais, decisores, né? Porque se fosse um cara só, tá aqui fulano, Beltrano e Cicrano, decide. O cara vai à entrevista e fala pra você, vai ser Cicrano, mas não é, né? Passa não pelo tem. RH, depois passa pelo não sei o quê, não sei o quê, E aí não eu sei te o falo, quê. além de prazo e salário, qual outra variável eu tenho numérica no processo seletivo? Não, são todas subjetivas, são todas comportamentais, analíticas, são todas tete a tete, não tem. E mesmo que eu faça teste psicológico, a gente adora teste, a gente usa lá 2 testes que eu adoro, um psicológico e um comportamental, mas mesmo se eu chegar nesse nível de profundidade, ainda assim, o meu processo ele é muito subjetivo. Muito subjetivo. Então, se nesse meu processo ultra mega subjetivo eu não consigo ter previsibilidade nenhuma, cara, eu preciso organizar em critérios. Então, o que a gente fez foi muito isso, traduzir. Por exemplo, eu traduzo motivação em 5 critérios e dou nota para eles. Mas não é nota quantitativa, é nota qualitativa. É muito pouco, médio, alto, baixo. Baseado em percepção pura, não tem outro jeito. Mas a gente criou um glossário interno. Perfeito. Então, baseado em percepção, baseado naqueles critérios. Exato. Perfeito. E essa que eu acho que é a grande dificuldade hoje, quando a gente entra para dentro de recrutamento, quando a gente entra para dentro de RH e tudo, é que eu tenho de um lado um gestor CFO, CEO, diretor, operacional, TI, qualquer coisa que seja, que é um cara que veio de uma cabeça de exatas, então ele quer número para tudo. Eu tenho do outro lado uma gerente de RH, um diretor de RH, qualquer que seja, moço, o cara, que é, na maioria das vezes, alguém de humanas. Psicólogos, normalmente. E a gente não consegue encontrar o ponto em comum onde esse camarada entenda que esses fatores subjetivos existem critérios e esse camarada fala que esses fatores subjetivos não existem números. Então, aqui é onde a gente entendeu que existe o maior atrito. É a zona de atrito. Então, a minha função como um consultor externo de recrutamento é minimizar esse atrito. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, aquele negócio, cara, um engenheiro fazendo recrutamento, mas é claro, eu estou conversando com o cara do número e eu estou conversando com o cara de pessoas. Eu estou só suavizando o atrito dessa comunicação. Então, a gente tem uma função dentro do nosso cliente muito crítica nisso, entendeu? Vamos pegar isso aí. Um engenheiro trabalhando com recrutamento. Você é engenheiro civil, quer dizer, não é qualquer engenheiro. É um cara que faz cálculo na veia. Eu acho que só pede para engenharia mecânica. Cara, e eu era calculista. E era calculista. Nossa senhora! Então, quer dizer, matemática na veia, né? E de onde saiu a ideia de você deixar de fazer engenharia porque você, em algum momento, você praticou engenharia? Né? Cara, eu trabalhei 8 anos. 8 anos. Tive uma empresa de engenharia, inclusive. Olha só, e aí como é que foi essa transição? Vamos lá. Por que foi essa transição? Por que você saiu da engenharia e foi para recrutamento? Cara, eu sou neto de engenheiro. Tive a honra de trabalhar com meu avô, ainda vivo. Fantástico. Meu avô tem 88 anos, trabalha até hoje. Fez aniversário esse ano. Tá vivo ainda? Tá vivo e trabalhando. E se deu de presente de 88 anos um carro novo. Fantástico. Isso aí é pra você que tá acompanhando. A gente fala assim, eu quero ter longevidade e saúde. Pega de exemplo aí. Não, fantástico. E trabalhando, porque trabalho que mantém vivo, tá, cara? Isso aí... É verdade. Eu tenho essa linha. Não pode Cabeça parar de vazia, trabalhar, não. Oficina do diabo. Só
só declina. Eu concordo. Cara, eu tenho uma história pessoal, individual, de alguns percalços, assim, né? Tive uma falência muito grande na família, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu estudava num colégio top de linha, com as mensalidades atrasadas, e vendia sanduíche no colégio para poder pagar meu almoço, literalmente isso. Então, imagina que dualidade, né? Eu tinha um colega que o pai dele levava ele Pra Disney todo final de semana, né? Todo final de semana não, mas tava esquiando, não sei o quê. Eu, no último ano, com 17 para 18 anos, já tinha uns de 18 na minha sala que o pessoal ia de carro. 18 anos, você tirou carteira, pegou um carrinho de boa. Uma Dodge Ram na época. Imagina. Então, assim, era um contraste muito grande. E para mim tá tudo bem. Vendendo sanduíche, feliz da vida, botava meu dinheirinho no bolso. Quando eu saí da faculdade, quando eu saí do colégio, era um curso técnico de administração e contabilidade, eu fiz 6 meses de direito e consegui um estágio na época da faculdade de direito e descobri que eu não queria advogar de jeito nenhum. Fantástico. Entrando dentro do escritório para ajudar um cara numa mudança, que era meu professor de ciências políticas. Foi um cara super legal, o Jorge Colina, que ele chama. Foi super legal para eu errar mais cedo. Exatamente. Para você descobrir o que não quer. Exatamente, cara. Isso é ótimo. E aí eu comecei na engenharia, poxa, primeiro dia de aula, já fui pro estágio, trabalhar numa obra e voltei, né? Era tipo auxiliar de obra lá e tal, estagiário. E aí entrei na engenharia já trabalhando, né? Precisava, não tinha muita escolha. E eu passei a minha faculdade os 5 anos inteiros trabalhando. Eu quase antecipei minha formatura para 4 anos e meio. E aí, terminando os 2 últimos anos da faculdade, eu comecei a trabalhar com um projeto de engenharia. Trabalhei numa empresa fantástica, uma empresa menor, assim, de projetos, mas muito respeitada, chama Ingeserge. E lá eu comecei como calculista. Eu fiquei 1 ano lá como calculista. Aí eu cheguei à conclusão que eu precisava aprender a falar inglês. Aí eu já tinha comprado um carro, vendi meu carro, fui fazer um curso fora, fiquei 3 meses e voltei para a mesma empresa. Quando eu voltei, a gente estava num projeto com na época chamava Lafarge, depois mudou de nome, Lafarge Rocinha, aí foi, né, era uma cimenteira. Uhum. E o gestor do projeto do cliente era um egípcio, que estava radicado no Brasil, trabalhava aqui, falava português muito mal, e aí falou assim, ô Dani, você está falando inglês, né? Então vai lá ajudar nesse projeto. E aí eu comecei a ajudar com esse projeto. E ao ajudar esse projeto, o pessoal falou assim, poxa, o menininho aí é desembolado, né? Então vamos deixar ele fazendo gestão do cliente. Então dentro do escritório, que era um escritório de 100 e poucas pessoas, eu fazia tudo aquilo que não era engenharia civil e que tinha relação com algum fornecedor externo. Então eu fazia a gestão dos outros escritórios recebendo demanda deles e dos clientes. E aí eu comecei a trabalhar muito perto dos sócios do escritório, que eram o pessoal cabeça branca. Eu tinha um líder que ele era 1 ano mais velho que o meu avô na época. Estou falando de 15 anos atrás. Nossa! E era um cara fantástico. Mas assim, é o cara que tinha sido diretor, sei lá, das contas da Andrade Gutierrez. E ele era gestor dos contratos. E os contratos que a gente trabalhava eram assim, Parque Olímpico do Rio, Mineirão. Mega deals. Eram gigantes os contratos, assim, de projeto, né? Cálculo. Uhum. E aí, aquilo ali foi uma escola para mim. Chegou 2014, o mercado começou Eu lembro bem. Dilma 2. Dilma 2, ali, 2012 até 2014 foi muito difícil. Então, 2012, o escritório começou a reduzir muito. Eu cheguei um dia pro dono do escritório, que é o Antônio Sérgio, o cara talvez seja um dos caras que eu mais admiro, assim, profissionalmente, um cara espetacular. Ele falou, Antônio, eu tô... Né? Aliás, eu conversei com ele, com o filho, ele falou, eu sei que tá reduzindo e tal, pode reduzir minha carga horária, pode reduzir metade, eu vou ver se eu consigo pegar um outro projetinho, alguma outra coisa por fora, tá tranquilo e tal. E aí, fui com meu avô e falei, vô, posso te ajudar em algum projeto? Ele é só consultor. E aí eu consegui pegar um projeto para o meu avô executar e tinha um trabalho de campo muito grande para ser feito, e aí eu saí da empresa. Cara, foram 3 meses que eu ganhei um dinheirão, né, ajudando meu avô, saí da empresa, achei que ia dar certo com o meu avô, ele tinha um escritório que era uma equipe, era só ele fazendo tudo, perfeito. E imagina, cara, 60 anos de engenharia, não tem jeito. Ele é consultor e muito bom. E aí, nesse negócio todo, eu comecei a procurar emprego.
Falei, cara, eu preciso voltar pro mercado. Eu tenho... Procurar emprego como engenheiro. Como engenheiro. Calculista, como engenheiro calculista. Na verdade, ou não, contratos. Como contratos, que era legal, meu foco, legal. eu tinha gostado. Uhum. E aí, cara, eu tenho muita facilidade com idiomas, eu falo outros 4 idiomas, então Legal. eu gosto muito de espanhol e comecei a procurar, tinha uns amigos morando na Espanha e arrumei uma vaga em Barcelona. Eu falei, cara, é pra lá que eu vou. E aí comecei a participar do processo e tal. Só que ao mesmo tempo eu tava, né, eu fui atleta de rugby quase 10 anos, então foi meu último ano como atleta, né? É super amador, mas a gente acha que não. A gente acha que em algum momento vai vir o Flamengo, vai vir alguém falar, vem pra cá. A gente acha que não, mas estava super amador. E aí eu fazia check-up todo ano. Aí eu fui fazer um check-up em março. E aí eu participando do processo lá em Barcelona, fui fazer o check-up. Aí saí do check-up, peguei o telefone. Olá, que tal? Você foi aprovado, nós vamos vir aqui. Quero que você venha para Barcelona, vou te mandar uma proposta e tal e tal. Eu falei, cara, espera um pouquinho que eu acabei de fazer um check-up. E nesse check-up eu descobri uma leucemia. Cacete! Então, você não tinha tido sintoma nenhum, nada. Zero. Nada? Zero. Você viu uma anomalia lá no, Foi um check-up. lá no exame. Foi um check-up. Então, esse momento, dia 3 de março de 2015, fazem 11 anos, um pouquinho mais, é aquele forte impacto que te cria alguma memória, alguma coisa. Naquele dia eu falei, cara, meu sonho, que era morar fora do Brasil, eu vendi um carro para fazer intercâmbio, aprendi outros idiomas, eu estava caçando vaga para fora, para tudo quanto é lugar. Esse sonho aqui não existe mais. Eu não tenho essa possibilidade. Não é uma questão de escolha. Eu vou precisar fazer um tratamento aqui. Eu tenho que fazer um tratamento, e é um tratamento quase que perpétuo, longo, né? Então, se eu for abrir mão desse sonho, eu vou me abrir para qualquer outra coisa. E aí eu comecei a procurar emprego, né? Tava na busca, e aí Saiu de lá, falou, olha, desculpa, não vou mais para Barcelona, e voltou agora teus holofotes todos pro Brasil. E aí comecei a participar de processo e tal, e me chamaram, um recrutador me chamou para participar, um headhunter, me chamou para participar de um processo num cliente. Na sala de entrevista, ele chama Alexandre, seu xará. Ele falou assim, Daniel, esse negócio é o seguinte, os bons candidatos a gente manda para os clientes, mas os melhores fica com a gente. Você tem vontade de ser headhunter? Eu falei, cara, eu nunca pensei nisso, mas eu vou considerar a sua proposta. E aí eu fiz um processo longo, demorou uns 3 meses. E aí eu comecei numa consultoria. Tive bom êxito lá, assim, não fui um top performer e tal. E em 2017, eu tive uma segunda leucemia, lá nessa consultoria. E aí, nessa segunda... Bom, você se tratou dessa primeira e, a princípio... Acabou, não tenho mais, tô curado. Não, a princípio o tratamento... Deu certo. Deu certo, não que acabou, né? Eu teria que fazer um tratamento de 5 anos. Entendi. E aí no segundo ano eu descobri que essa leucemia tipo A, ela tinha mudado para uma leucemia tipo D. Entendi. E eu tinha que fazer o tratamento todo do zero e poderia ser muito pior do que a primeira. E de fato foi, né? E aí, nessa segunda, cara, essa história é muito maluca. Eu tinha acabado de fechar um contrato muito grande do escritório. Você tava lá Tava lá. Tava lá na época era Robert Half. Na recrutadora. Isso. Tá. Primeiro eu falar, não, o pessoal vai entrar no meu LinkedIn e vai ver aí. Tava lá na Robert. Alexandre Mendonça? Isso, figura. Conheço. Acabou virando um grande amigo. Ele que falou essa frase emblemática. Ainda piscou no final, você acredita? É mesmo? Como é que fala não? Mas aí, cara, eu tive uma segunda e lá teve a gente teve, né, eu tive uma diferença de cultura muito grande ali com o modelo de gestão, não estava funcionando. São coisas completamente diferentes. E aí eu falei assim, turma, o negócio é o seguinte, tá aqui o meu bonezinho, tô saindo, vou ver se eu tomo outro rumo. E aí eu fui para uma empresa de um grande amigo. Ele me propôs uma sociedade, na época chama Gustavo Mesquita. Hoje ele tem uma empresa chamada Fields, que é de engenharia. Poxa, eu fiquei lá 2, 3 meses, ajudando no comercial. A gente tinha uma ideia de fazer alocação de mão de obra também, que era uma coisa que eu entendia, era cara de contratos e tal. Final do ano de 2017,
dois caras, Carlos Alberto Neves e Cláudio Menezes. Carlos Alberto foi da Anglo Gold, um engenheiro de Minas, cara espetacular, virou um grande amigo que eu conheci em sala de entrevista. E o Cláudio Menezes tinha sido um cara que eu conhecia de mercado, eles estavam numa mineradora, me ligaram, falou, Dani, estão precisando contratar engenheiro. E você, como engenheiro, é um ótimo recrutador. Ajuda a gente, faz essas vagas. Essa é ótima. Faz essas vagas. Por fora? Não, eu não tava na Robert, mas não. Eu tava na empresa na Fields, né? Que tinha outro nome na época, de engenharia. Ele falou, ó, são 8 vagas aqui, é geólogo, um administrador, 2 engenheiros, um gerente. Faz isso, cara, resolve o meu problema, bota um dinheirinho no bolso. Se der certo, você continua. Então, isso foi final de 2017, até hoje nós estamos aí dando certo. A Yellow foi assim que começou. Então, vamos lá, recapitulando. Maluca a história. Você não gostou de fazer o recrutamento. Você entendeu que é o seguinte, não é pra mim. Quando você tava lá na RH. Tava lá e assim, falou, não é pra mim, toma, e foi fazer outra coisa. E aí, de repente, você teve um contato de outras pessoas que falaram... tinham tido contato comigo lá na RH. Lá na RH, que falaram, agora eu quero que você faça um hunt pra mim. E pronto, dali pra frente você montou ela. Dali pra frente eu montei ela. E assim, por que pra mim antes não tinha feito sentido? E aí, né, assim, é claro que eu não era uma pessoa de estudar RH, né, Alexandre? Assim, não era minha vocação. Não era, exatamente. RH é uma coisa que entra na pauta das pessoas quando você está no mundo corporativo. É difícil alguém na faculdade saber o que era RH, ainda mais naquela época. Eu tô falando de 20 anos atrás, né, gente? Não tinha nada disso nos cursos. Por exemplo, eu terminei a faculdade em 2011, 12, uma coisa assim. 15, 20 anos atrás. Não tinha essa escolha de entrar na faculdade, né? Fazer RH. Não era uma opção, era engenharia, direito, né? Essas coisas. E quando eu comecei na consultoria de recrutamento, na multinacional lá na Robert, eu comecei a entender um pouco melhor do que era modelo de gestão. Eu já tinha feito um MBA, quando eu descobri na leucemia, eu estava no meio do MBA, então eu acabei terminando ele dentro da Robert lá antes Então, quando eu saí de lá, e eu fui começar a minha consultoria, né? Eu comecei sozinho, cara. Eu comecei a entender mais sobre como que as pessoas impactam dentro da empresa, a estrutura de pessoas. E eu comecei a entender de cultura. Então, o que eu gostava ou o que eu não gostava não era a atividade do recrutamento, mas era como ele era feito. E por qual empresa ele era executado. Então, eu não tinha um affectus, vamos dizer assim, de cultura com a cultura daquela empresa multinacional. Então, quando eu fiz minha empresa, eu falei assim, cara, eu vou fazer isso aqui de um jeito diferente. Então, tem toda essa história de processo que a gente comentou aqui, de tecnologia, que talvez hoje eles estão começando a beber dessa fonte, que a gente já fala disso desde o day zero ali. Mas por quê? Porque eu sou uma empresa pequena, é muito mais fácil de eu inovar, né? Não, vamos ser sinceros, não é porque eles são melhores ou piores, é só porque eu sou menor. E dessa questão de cultura. Então, a Yellow acabou tendo uma cultura muito própria, que é muito diferente da cultura que a gente encontra em algumas outras empresas. De novo, não é melhor ou pior, só é o que eu prefiro. A empresa é minha, eu montei ela, e eu acho que a cultura funciona melhor desse jeito, entendeu? Você acha que essa é a sua grande diferenciação? Quero até uma pergunta que eu tinha aqui. Qual que é a diferenciação da Yellow, né? Porque aqui no mercado de Belo Horizonte, só para que vocês entendam, tá? A gente está em BH, né? E a Yellow, ela é daqui de Belo Horizonte, apesar de estar em 28 cidades, não é isso? 22 estados a gente atende. 22 estados, ela é de BH. E aqui em BH, ela é muito conhecida pelo seu processo rápido e tecnológico, né? O pessoal chama até de Yellow Hack, eu não sei se você sabe disso. Isso. Normalmente é o que você ouve é Yellow Hack, tá? Eu não sei se está certo, se está errado, mas o que se ouve é Yellow Hack, né? Então eu queria que você comentasse qual é a diferenciação, por que isso é tão falado em Belo Horizonte, da Yellow Hack ser um processo, não é um processo seletivo, um processo de hunting diferenciado das demais hunts tradicionais. Headhunters tradicionais. Cara, eu acho que tem 2 pontos muito importantes de diferenciação nossa, tá? Principalmente quando eu olho para o mercado. E quando eu olho para o mercado, a primeira coisa é que eu não estou olhando só para as empresas clientes, mas eu estou olhando para os candidatos também.
Então, a gente tem uma pauta muito forte de experiência do candidato. Então, quem participa de um processo, quem se relaciona com a gente, precisa ter um momento bom, né? Eu acho que, né, quando a gente estava chegando aqui, você falou assim, eu conheço o Silvio. O Silvio Rocha. O Silvio, poxa, é uma pérola do nosso time lá, tá comigo desde 2018, é um patrimônio nosso. Todo mundo que faz uma entrevista com um cara gosta dele. Pô, claro, o Silvio é um cara muito legal, mas a gente fomenta e incentiva isso, né? Quem faz a entrevista com a Luísa, com a Júlia, com o Daniel, com qualquer outra pessoa que seja, mesma coisa, com a Paula, beleza. Por quê? Porque quem chega já fala assim, cara, você precisa tratar bem o cliente, você precisa tratar bem o candidato, você precisa relacionar bem com as pessoas. Só que isso também é uma questão de processo nosso, né? Isso é métricas nossa. A gente roda NPS do processo seletivo com o candidato desde 2020. A gente começou a ouvir falar de NPS no mercado, de RH, de recrutamento. Eu comecei a ouvir falar disso em 2022. A gente já tinha 2 anos que a gente rodava NPS com os nossos candidatos, não era com o nosso cliente. Entendi. Mas por que isso? Porque a minha linha de processo, a minha linha macro, norte do meu processo, não é a vaga, não é o cliente, é o candidato. Por quê? Porque o candidato é o único que ele entra no meu processo e ele não sai nunca mais. Então, todo mundo que participou de um processo com a Yellow, que teve uma boa experiência e tudo, a gente tem banco de dados dessa galera, a gente acompanha essa galera, a gente vai populando. Eu estou falando de centenas de milhares de pessoas. Mas por quê? Porque se eu tiver uma vaga, a outra coisa que é meu diferencial é velocidade. Então, eu só consigo ter velocidade se eu já tiver trabalhado esse processo com antecedência. Então, a gente sempre tenta anteceder as nossas demandas. Então, isso envolve muita inteligência de mercado, direcionamento da equipe. O processo nosso ele precisa ser mais simples, reduzido e ágil, mas ágil não de velocidade, mas sim de metodologia, que você conhece melhor do que eu. Então, essa ideia de agilidade do processo e de experiência do candidato são 2 pilares que, conhecendo o mercado, faz uma diferença muito grande. Porque no final do dia, cara, o meu cliente ele não compra somente a vaga fechada. Ele não quer só o cara na cadeira para começar rápido. Ele compra 2 coisas de mim que são valores, vamos dizer assim, são valores agregados que às vezes é até mais importante do que fechar a vaga. Que primeiro é abrir certo a vaga. Então, às vezes, ele senta comigo muito mais para definir como e quem e aonde, por quê que eu vou contratar. Entendi. Responde um monte de pergunta. Perfeito. Porque assim, cara, eu tenho uma demanda aqui de uma pessoa que saiu e fazia um monte de tarefa. Estava na empresa, tinha 12 anos. E agora? Quem que eu vou repor? Você não vai achar alguém no mercado. Não vai. Então, nossa função é dizer o que tem no mercado e como que eu te apresento essas pessoas. Então, abrir a vaga para a gente é um valor super agregado. E o segundo é velocidade. Eu falo que o nosso trabalho, ele, na maioria das vezes, a pessoa que nos contrata já tentou achar um candidato ou pedir uma indicação antes. Então eu já ela já passou por um processo, ela já está machucada, ou então ela já está... São 2 cenários, assim, 3 principais, né? O primeiro, ela já tentou e não conseguiu, e normal, assim, ela é especialista em fazer outras coisas. Eu sou especialista em mineração, etc. Construir prédio, em sacar frango. Cada um tem uma especialidade diferente. Aqui, ó. A minha especialidade é contratar gente. Então, me chama quando ele tentou e não deu certo. Aqui eu já começo atrasado. Aqui a vaga já é para ontem. A segunda é quando ele não tem braço para executar a vaga. Então, abriu, a demanda extrapolou, eu preciso de uma ajuda externa. Aqui eu já começo atrasado também, porque eu já estou ali com uma pessoa com muita demanda e eu preciso ser empático nessa relação para eu poder conseguir, de fato, desafrogar. Então, às vezes eu até assumo algumas decisões por ele e eu preciso ser uma pessoa que gera confiança nisso. E a terceira é que ele não pode dizer que ele tem essa vaga. Esse daqui é o que mais cresce para a gente, que é às vezes uma substituição muito estratégica, ou às vezes é uma vaga sigilosa, ou às vezes é alguém... É o mais comum? Hoje é o que mais cresce, cara. O que mais cresce? Vagas sigilosas? Mas por quê? Você cara, consegue... aí é uma análise pessoal minha de mercado, tá? Eu até acho que isso tem algumas ramificações de assuntos muito grandes, assim. Mas
Por que as vagas sigilosas ou as vagas estratégicas ocultas... É onde eu ia chegar, que tá aqui na minha lista. Existem estas vagas ocultas, né? Existe. Eu acho que 1/3 hoje das nossas vagas não são publicadas. É mesmo? Mas é porque elas não podem ser publicadas. Né? E antes não era tanto. Né? É claro que hoje a Yellow trabalha muito mais vagas estratégicas, né? A gente tem vaga lá de salário de 80, 70, 90 mil fixo mensal. Antes isso era um salário anual, às vezes, de um profissional que a gente está contratando ali, né? Então, essas vagas, às vezes é uma substituição, às vezes é uma nova área da empresa que está se criando e ainda não foi a mercado. E não pode ser, por exemplo, pode ser divulgado. Entendi. Eu tenho vaga que a gente fica sabendo do movimento de mercado antes dele acontecer. A empresa vai abrir IPO ou vai abrir ação na Nasdaq. Procura a gente para montar o time de RI. Teve uma empresa que foi abrir o IPO, eles mandaram a primeira carta, seguraram, falaram, olha, aqui tem o consultor, né, falou, olha, que vocês têm algumas debilidades aqui de cibersegurança. Estou falando disso lá atrás, né, quando existia a IPO de tecnologia. A gente foi montar o time de cyber dos caras. Teve um outro que ia abrir ação fora, falou, você precisa de uma pessoa mais parruda de RI. Então a gente foi contratar o RI do cara, antes de abrir a ação lá fora. Entendi. Então a gente antecede algumas informações, isso é super sigiloso. E muitas das vezes a empresa precisa substituir alguém. Maior parte das vezes as pessoas são substituídas. Não é por critério técnico, é muito mais por critério comportamental. Perfeito. Tá? Só que eu não posso deixar a cadeira vazia, entende? Vou te dar um exemplo, cara. Como é que você demite um contador e fica 3 meses para repor o contador? Não pode. Não posso, Como é que você fica sem balanço? Não tem jeito. Não tem como. Então, eu preciso primeiro encontrar um contador para depois demitir o meu e depois ele fazer a transição. Então, esse perfil de vaga, que não necessariamente é uma vaga do cara que ganha 50, 60 mil, né, apenas, mas é o cara que dentro da engrenagem ele é quase que um ativo único. Então, essas vagas, elas aumentaram muito a quantidade dos anos para cá. Por quê? Porque as empresas estão mais enxutas e as empresas estão mais sêniors. A idade dos profissionais aumentou bastante. É o que eu ia falar. Cara, eu então não... você hoje percebe que tem uma galera mais sênior. Muito. Sério? Muito. Mas tem 2 fenômenos nisso. Primeiro é a experiência virando repertório. Que eu acho que é um negócio fantástico de você entender que é o cara que tem... Eu comentei lá no seu LinkedIn. Você comentou? Eu até fiz uma publicação dessa. Porque às vezes a experiência é só acúmulo de informação. O repertório é você pegar esse acúmulo de informação e fazer alguma execução a partir disso. Entendi. Então, o profissional mais sênior, principalmente o cara que passou pandemia, passou bug do milênio, Dilma 2, sabe? Essas bagunças todas aqui no Brasil. Cara, ele tem uma elasticidade e uma resiliência muito diferente do cara que está chegando agora no mercado com muita energia e pouca bagagem de vida. E a gente sabe que estamos vivendo um outro período de crise, alta de commodity, oportunidade de um lado, guerra do outro. Então, cara, eu vi uma palestra essa semana no Imersão Indústria, lá da FIENG, do Ricardo Amorim. Cara, ainda bem que eu tava com o Cláudio ligado, porque eu já devo ter relido aquele negócio umas 6 vezes. O cara trazendo cenário macroeconômico. Eu falei, gente, nós estamos no meio de uma reorganização mundial mesmo, assim. Então, tá tudo mudando. Então, quem já viu mudanças drásticas antes é mais desejado do que quem está acompanhando isso pela primeira vez. Então, esse acho que é o primeiro fator. O segundo fator é que com a inteligência artificial, automação, uma série de coisas, não tem acontecido uma coisa que preveram, que era demissões em massa. O que tem acontecido é a porta de entrada ficando mais estreita. Então, antes, o pessoal, principalmente 22, 21, que a gente tinha um mercado um pouco mais pujante no Brasil, principalmente, a gente tinha volumes de contratação muito grande. Quando a gente chega agora em 2026, os volumes são menores e as contratações elas são mais assertivas. Então, é muito legal eu te contar do meu planejamento estratégico da Yellow, como que a gente saiu de 60 pessoas para 25 pessoas e manteve o mesmo faturamento. É muito bonito isso. Mas o que a gente está fazendo nada mais é do que ler o mercado e anteceder a demanda.
Então, eu estou me antecedendo, sabendo que o mercado está comprando mais profissionais estratégicos, profissionais sênior. Então, eu estou me preparando, tem 2 anos para isso. Desde 24 eu estou me preparando para isso. O que é se preparar? Eu estou montando meu time mais sênior, montando meu time mais estratégico, posicionamento, melhorando meus materiais de entrega. Porque eu vou ouvindo o mercado e falando assim, cara, o mercado não quer mais contratar 40 vendedores, ele quer um gerente e um executivo de vendas para fazer a venda que os 40 faziam. Pô, interessante. Então, essa mudança de volume das empresas, isso faz com que os profissionais fiquem mais sêniores, entendeu? E então você percebe, bom, o que você fala para mim é muito bom, né? Porque eu tô com 49 anos, né? E o que eu percebo, principalmente quando eu vou pro LinkedIn, é um muro de lamentações, né? De etarismo, que eu não tenho mais vaga, que eu tô ferrado. Teve um post aí de um cara colocando que 59 anos, 58 anos era idoso, né? Um idoso de 58 anos. E aí a galera embaixo detonando. Então, na sua visão, esse etarismo, ele não existe ou ele é menor do que o pessoal está pintando por aí? Cara, é difícil ser tão taxativo assim. Na prática, deixa eu te fazer uma pergunta prática. Por exemplo, você tem direcionamentos diretos no sentido de não contrate acima de 50, não contrate acima de 40? Você tem esses direcionamentos de vagas estratégicas? Cara, tenho esse direcionamento e eu tenho esse direcionamento tanto para cima quanto para baixo. O que eu quero dizer? Eu não quero alguém... não quero menos de 30. Menos de 30, eu não quero alguém com menos de 40, eu também não quero alguém com mais de 70, eu não quero alguém com mais de 60. Mas sempre acompanhado de uma justificativa, porque para mim não adianta você ter nenhum critério se ele não tenha um porquê. A minha função como consultor, como recrutador, é entender os porquês. Sim, sim. Porque às vezes os critérios dados, eles vêm de porquês que eles já são ajustáveis. O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo, tá? A gente tem uma vaga hoje muito sigilosa, é um CEO de uma empresa de construção. É gigante a empresa, trabalha com obra de infraestrutura, uma série de coisas. Eu tenho na minha shortlist os 4 finalistas, os 2 candidatos com mais de 70 anos. E aceito pelo board. O board não teve restrição. Qual que era a restrição inicial deles? Cara, eu preciso ter alguém aqui que vai permanecer na cadeira com pelo menos 5 anos na cadeira. 4 a 5 anos. Ele falou, cara, 4 a 5 anos, para a gente poder executar o planejamento aqui. Perfeito. Então, se você me traz um cara aqui de 80, ele vai ficar aqui até 85, eu preciso saber se esse cara é saudável, se esse cara é ativo, se esse cara é longevo. Se não for, não tem jeito. Entendi. Então, desses 2 candidatos especificamente, a gente precisou entender melhor qual que era a composição familiar, perfil de saúde do cara, o que o cara fazia, o que o cara... Gente, para vocês entenderem a que nível vai um processo de recrutamento para um C-level, olha só. Você tem que ir descobrir a questão familiar dessa pessoa. Questão familiar dessa pessoa, a questão de o que esse cara faz no tempo livre. A gente descobriu que um deles era corredor. Então o cara tinha 72, eu acho, mas o cara, no final de semana, corria, fazia trekking, né? Corrida não, é trekking. O cara caminhava no final de semana 40 km, 30 km. Cara, tá tranquilo. 72 tá melhor do que eu. Tá melhor que eu, Então, assim, por que isso é importante? É por causa do porquê. Por que eu não quero alguém com mais de... Na cabeça deles, alguém com mais de 65 anos. Porque alguém com 70 anos já está aposentando aqui na empresa. Aí eu virei pro cara que estava falando assim, cara, quantos anos você tem? Aí o cara falou assim, eu tenho 68. Eu falei assim, daqui a 5 anos você está trabalhando? Ele falou assim, Daniel, você tem um belo ponto, eu vou estar trabalhando. Não tem chance de eu não estar trabalhando. Então, assim, o que eu falo? Que todo preconceito, ele existe por uma generalização do assunto. Então, não tem porquê você... Mas existe. Claro que existe. Então, não, claro que existe. Então, existe isso, Claro que existe, mas... Então, você recebe esses direcionamentos baseados em pura percepção, em pura visão do cara de que o cara com mais de 60 anos não presta mais. Só que como é que você quebra qualquer tipo de preconceito? É você entendendo um motivo. O que é um preconceito? É um conceito pré-formado. Uhum. Aonde que ele foi formado? Foi formado porque aquele cara olhou e falou assim, nossa, aqui na empresa o cara com mais de 70 já está todo aposentado. Aí foi ver o cara bebe, o cara é fumante, o cara tem uma vida desregrada, o cara
trabalhou a vida inteira viajando, tá cansado, não quer saber disso. Poxa, com 45 ele já tá... Já tava querendo se aposentar. Já foi. Aí o outro cara que é maratonista com 72, você vai me dizer que ele de 72, o outro de 40 e pouco, é a mesma pessoa? Não é a mesma pessoa. Não é. Então, se a gente generaliza, a chance da gente cometer equívocos de preconceito são muito grandes. A minha função não é romper os preconceitos, mas é entender de onde eles vêm. Porque aí eu consigo ver as exceções. Então, eu ter lá na minha shortlist dos finalistas 2 candidatos com mais de 70 é uma baita exceção do briefing que ele me passou. Pode ser que nenhum desses 2 vão ser contratados. Mas vamos dizer assim, num processo by the book do mercado, eles não seriam nem considerados. Quando a gente vai para dentro da minha metodologia, que a gente trabalha lá dentro da Yellow, nós precisamos perguntar os porquês. Importante você falar então, isso. Quando eu falo de experiência do candidato, eu não estou falando simplesmente de uma entrevista bonitinha, eu estou falando da jornada completa. Entende? Então, isso entra dentro do meu pilar de experiência do candidato. Eu preciso entender com o meu cliente o porquê dele colocar um critério tão restritivo quanto idade, entendeu? Entendi. Não sei se não, respondeu fantasticamente. Então, assim, mas vai ter horas que realmente não serve, cara. E tá tudo bem não servir. Assim, não é. A gente também tem que parar de ser um pouco crica demais, assim, nossa, todo mundo tem que contratar 60 a mais. Assim, beleza. Todo mundo tem que contratar mais homem, mais mulher, mais cachorro, mais periquito, mais papagaio. Cara, não generaliza para nenhum lado. A gente precisa ver as especificidades. Acho que isso. Isso é um negócio, cara, e aí, por isso que eu sou fascinado com esse trem de inovação, velho. Assim, minha cabeça explode, Alexandre. Porque quanto mais a inovação avança, mais a tecnologia avança, maior é a capacidade de enxergar o ser humano como um indivíduo. Pensa o seguinte, cara, o que é a grande onda da inteligência artificial? É hiperpersonalização. É isso. Eu consigo hoje saber exatamente o seu comportamento, os seus desejos. O seu Instagram já vê isso. Ele é hiperpersonalizado para você. Aí ele vai mostrar para você só o vídeo que você gosta, que você permanece mais tempo, que você prende sua atenção. Por quê? Porque ele conseguiu entender quem que é o Alexandre dentro da rede social. Quando a gente joga isso para dentro do mercado, eu consigo entender, hiperpersonalizar o meu cliente, o meu candidato, todo mundo. Então a gente consegue ter uma profundidade cada vez maior sobre o entendimento do indivíduo. E aí eu consigo fazer uma correlação melhor de demanda e oferta de profissional no mercado, entendeu? Tá, assim, achei fantástico. Eu acho que, assim, agora ficou claro qual que é a sua grande diferenciação. Eu acho que isso é maravilhoso, assim. A minha dúvida é a pressão por resultado e a pressão por trazer uma pessoa para aquela vaga que você foi contratado para você trazer, se ela te permite fazer todas essas análises, todo esse, eu não vou chamar de customer centricity, né, mas de candidate centricity, né? Você está com um candidato ali que a sua cadeia de valor está toda virada para ele. Eu acho sensacional. Então, para mim, a diferenciação sua é os outros, o que eu vejo, eu posso estar errado, né? Os outros hunts, os outros headhunts, você tem uma cadeia de valor voltada para a vaga para o cliente. E você tem uma cadeia de valor voltada para o candidato. Sensacional. Uhum. Mas e aí, quando você está com aquele cara lá que já tentou 38 vezes, não conseguiu trazer a pessoa, e aí você vai fazer todas essas análises, você não sofre uma pressão e você não tem condições de fazer essa análise na profundidade que você precisa, ou você sempre faz essa análise? Cara, eu acho que mais do que uma análise é uma lente para enxergar o processo, tá? Assim, eu vou dizer que, vamos ver qual que é o momento do cara, se o cara faz um corredor, né? Todo esse exemplo que eu trouxe aqui, isso não é um processo de horas e horas e horas. Isso é uma entrevista onde a gente tem um bom script de como fazer a entrevista e um recrutador bem treinado para poder pegar as entrelinhas. E até para poder entender, antes da entrevista, se ele está diante de uma exceção. Então, toda vez que eu tenho uma exceção de processo, eu preciso tratá-la como uma exceção. Então, se a minha exceção é a variável idade, que foi o que a gente colocou, eu preciso entender se eu consigo contrapor essa exceção usando outros argumentos. Então, o que esse cara fez foi brilhante, ele foi cirúrgico. Eu vou ver se esse profissional aqui, se essa pessoa aqui, como profissional, ainda tem
5 anos de carreira, deixa eu ver a longevidade dela. Uhum. Por quê? Porque eu preciso responder essa pergunta. E a outra coisa que eu acho que é muito importante disso, Ale, assim, eu falo o seguinte, sempre que o meu cliente me cobra prazo, me faz uma pergunta que eu não mandei a informação antes, é porque eu fiz o processo incompleto. Né? Por exemplo, eu mandei um candidato lá para você. Você está contratando um cara de infra lá para tua empresa. Aí você fala assim, Dani, poxa, esse cara aqui me responde, ele tem uma boa experiência aqui com cloud? Né? Com trabalhar com AWS, essas coisas, infra na nuvem e tal. Blá, blá. Aí fala assim, não sei, tem que perguntar. Aí você vai falar para mim, poxa, mas você não entrevistou o cara? Você não viu o currículo do cara? Essa pergunta é básica. Então, toda vez que eu tenho essa sensação de que a pergunta é básica, eu volto lá para o meu processo e faço uma melhoria contínua. Entendi. Não é que eu vou acrescentar essa pergunta, mas é que o meu recrutador vai falar assim, nossa, eu não posso mais falhar nesse ponto, entendeu? Entendi. Então, essa como é que eu posso chamar assim? Essa mentalidade, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas esse mindset de melhoria contínua, esse mindset como é que é? Candidate centricity. Candidate centricity. Isso tudo é muito mais um modus operandi do que simplesmente uma tabela de funções a serem feitas. Legal. Modus operandi dentro da empresa igual cultura. A gente chama cultura, às vezes, de uma forma muito lúdica, mas cultura nada mais é do que o modo como a empresa faz o que ela faz. Perfeito, tá? Perfeito. Pegando o gancho nisso aí sobre a sua inovação, você hoje tem dentro da Yellow, eu costumo dizer, pelo que eu vejo, que a Yellow, além de ser uma recrutadora, né, além de ser uma empresa de recrutamento e de consultoria, ela também é uma empresa de TI, né? Então, assim, você tem pessoas, desenvolvedores lá, e agora você tem comunidades lá dentro também, startups lá dentro também. Fala um pouco sobre isso. Cara, a gente fez um spin-off, né, da nossa primeira startup ali, que é a IAP, né, que tem vida própria e tal. Eu até no spin-off tem uma vaga que foi para lá que eu falei assim, nossa, que saudade, eu vou contratar daqui a pouquinho para minha equipe, que é o que eu chamo do menino de IA. O descritivo eu preciso do menino de IA. Se alguém estiver vendo a gente e falar assim, eu sou um menino de IA, manda pra lá. É um menino curioso, que gosta dessas coisas. A gente contratou um menino de, acho que 16 anos, cara. 16? Olha que caso engraçado, o menino de IA que a gente tinha lá. Brilhante, tá? Menino um gêniozinho. O pai dele trabalhava junto com o pai de um outro cara do time de TI. E aí falou, meu filho tá querendo trabalhar, não tem um estágio lá pra ele fazer não, tipo 3 horas por dia. Tem, manda lá, o que ele faz? Tá fazendo curso técnico de eletrônica, eu acho, né, Cotemig, alguma coisa assim. A gente tem lá um monte de projetinho pequeno assim que a gente pode resolver de melhoria contínua, né, que a gente tem um pipe de projetos muito de melhorias, e ele pode ir descobrindo ali o que pode fazer de IA, cara. E botamos isso e o menino foi melhorando um monte de melhoriazinha, entendeu? Então, o menino de IA. Então, esse é o único que eu não queria ter mandado no spin-off lá, queria ter ficado, mas eu vou contratar outro menino de IA. Mas, respondendo a tua pergunta, cara, então assim, a gente teve um time de tecnologia que agora virou uma empresa, e de uns tempos para cá, a gente tem tido muito envolvimento com principalmente as HR Techs, né? Que são as empresas de tecnologia que atendem a área de pessoas. Mas para tudo, para qualquer produto pra de RH. Tudo, cara. Qualquer produto. Tudo. Folha de pagamento. Isso, benefício, gestão de carreira. Tudo. Cada um faz uma coisa. Cada um faz uma coisa diferente. Legal. Performance, acompanhamento de metas. Então, o que a gente fez, cara? A gente pegou sentamos com algumas dessas empresas, né? Muitos deles foram clientes nossos, outros são parceiros nossos em clientes. Então, tem a Mapa, a Vic, Mereu, Deepfy, a Tuto. Então, tem várias empresas ali. E a gente falou assim, cara, a gente olha para a mesma porta, a gente, em alguns casos, até trabalha para os mesmos clientes. Por que a gente não está se falando para melhorar o serviço para esse cliente, para estar mais próximo dessa empresa, para, às vezes, fazer algumas soluções conjuntas? Então, tem empresas de serviço igual a ela, que é uma empresa puramente de serviço, mas que consome muita tecnologia, que às vezes eu sento com uma mapa lá do meu amigo Luciano e falo assim, Luciano, eu tenho uma demanda aqui, cara, que esse cliente precisa fazer um inventário psicológico para poder contratar melhor o corpo de engenheiros deles. Poxa, ele tem uma ferramenta espetacular que é a Mapa e a demanda que ele recebe do cliente dele às vezes é diferente da minha. Não é melhor ou pior ou mais profunda, talvez, mas a minha é muito específica.
E a gente olhou isso e falou assim, poxa, isso aqui Tem pode a ser uma sinergia demanda para bizarra. outros clientes. Sim, sim, sim. Então, essas conversas, a gente sempre teve isso com os nossos convergentes, né? Eu chamo essas empresas de convergentes. A gente olha para a mesma porta. Uhum. E aí, no ano passado, quando a gente fez o spin-off, a gente tem um escritório aqui na Savassi, bem grandinho, assim, são uns 400, 350 metros quadrados. E a gente começou a fazer muito evento. Muito evento, muito evento, muito evento. E aí veio uma pessoa que já tinha trabalhado no Mine Hub, né? Que é um hub de mineração. Conheço. Veio com uma ideia do tipo assim, poxa, por que esse escritório aqui não vira um espaço de eventos, um hub, para a gente falar sobre inovação, para a gente falar de gestão de talentos, para a gente poder Em falar RH. sempre HR Techs, Legal. RH, gestão de talentos, Legal. performance, carreira. Então eu chamei essa turma e falei, gente, vamos montar um hub? Vamos fazer um negócio colaborativo? Tem uma pessoa que já trabalhou, né? A Raíssa trabalhou muito tempo no Mine Hub, lidera essa iniciativa toda. O Mine Hub é referência em Belo Horizonte, acho que é hoje no Brasil. Acho que é no Brasil. Um dos hubs de inovação que mais deram certo no Brasil. Então, a pessoa ficou 3 anos lá dentro. E a gente está montando agora o hub especificamente para a área de gestão de pessoas. Então, a gente Legal. acabou de lançar agora. Esse podcast está sendo gravado em abril de 2016. Então, se você vê-lo daqui a 4 anos, você vai falar assim, nossa, mas esse trem é velho, eu já sabia. Velho. Então, abril de 2016, a gente fez o pré-lançamento ali, com esse intuito e muito na demanda dos nossos clientes. Então, né, eu já citei aqui a ArcelorMittal, a gente tem a Fieng, Baseado o em Obtec. demanda, não é um negócio tipo, não, olha, eu tenho uma ideia sensacional, vem aqui para dentro para você desenvolver. Baseado em demanda. Ah, legal. Baseado em, Isso é importante. em diagnóstico. E diagnóstico, perfeito. Então, o nosso cliente traz a demanda para dentro. Tá? Legal. E o nosso cliente, quando eu falo, é de todas essas empresas. Então não é um negócio de Open Innovation. Vem aqui, Não. senta a raba ali, fica programando ali um software que você acha que daqui a 2 anos vai ser top. Não é isso. E não é para fazer nada do zero, de novo. O máximo que a gente vai fazer é costurar uma colchinha de retalho entre 2 ou 3 empresas. Legal. Mas o negócio é, cara, o que essa empresa tem de demanda de pessoas? E eu vou contar algumas demandas corriqueiras que a gente tem, tá? Uhum. Então, a gente tem escutado muita demanda das empresas para falar sobre marca empregadora. Isso é uma demanda muito latente. Marca empregadora? Como que o mercado percebe essa empresa? Ah, legal. Eu não sei se você lembra na época nossa de faculdade, assim, onde você quer trabalhar? Eu quero trabalhar na Fiat ou na tinha. Vale. Na minha época era Ambev, IBM. Era IBM. Quem tava na IBM Entendeu? era... Sim. Então, assim, marca empregadora. Por que essas empresas eram tão emblemáticas assim? Porque elas tinham uma marca empregadora. Hoje, o que o cara quer trabalhar? Às vezes ele vai falar que quer trabalhar no iFood, alguma coisa assim, né? Tem umas empresas mais... Nubank, né? Então, marca empregadora é uma demanda muito corriqueira e a gente tem uma trilha de eventos, workshops, conexões para essas empresas que têm essa demanda. Legal. Outra trilha que também tem surgido muito é folha de pagamento. Mas pra quê? Enxugar? Pra Não, otimizar? para otimizar. A gente tem muita mudança tributária, tem reforma tributária, tem E-Social. Pô, mas aí as software houses, elas já não resolvem isso? Por exemplo, a Tem TOTS? tem soluções prontas de mercado, mas que tem alguns gaps muito específicos. É mesmo? Muita coisa. Não Não sabia. é muito da minha linha, tá, cara? Sim, a gente sim, tem sim, sim. umas 2 startups lá que são de IA, uma outra de tributário para folha de pagamento. São coisas muito específicas. Então, é uma Entendi. dor corriqueira, né? Essa parte de payroll, né? Que eles Sim, falam, pegou, e que é a tributação. folha. Outra dor que a gente tem visto muito é a parte de metas. Então, de como que eu acompanho melhor performance, como que eu acompanho meta sem precisar fazer muito registro de, né? Tipo assim, de comportamento e tal. A parte de testes também. Então, como que as empresas vão definir o perfil ideal do profissional ou definir o perfil das equipes. Então, tem muito essas demandas. Mas acho que as principais são essas 4 e uma outra também que é bem corriqueira, que é de engajamento interno. Então, de pertencimento, engajamento, cultura. Então, essas são talvez as 5 principais demandas que a gente tem acompanhado dos nossos clientes, que já tem trilhas pré-formadas. Você tem as startups lá dentro criando soluções para essas demandas. Eu tenho as startups com soluções prontas
ou com soluções casadas que podem auxiliar essas Pode auxiliar. empresas. Entendeu? Entendi. Então, e Então não é só, uma comunidade. mas não só comunidade, startups, tá? Esse que é o grande X, assim. Você tem empresas parceiras. A Yellow não é Mereu, uma... a Mereu é A gigante. Mereu é gigante. A Yellow não é uma startup. Não ela é uma empresa, perfeito. uma consultoria Sim, de sim. serviço, né? A gente tem várias ali que não são empresas startups. Isso Entendi. por que eu acho que isso é importante? Porque a gente olha para a nossa porta dentro do cliente, que é a gestão de pessoas, gestão de talentos. Exatamente. Na verdade, o que você fez foi um hub de soluções para todas as demandas dos seus clientes. Isso. É isso. A gente não fecha... Nem tudo eu vou resolver com uma vaga, né? Então tem coisa que a gente precisa cavar um pouco mais. E é interessante porque essas empresas, muitas delas já se conheciam, outras eu não conhecia também, e acabaram chegando no bolo ali, mas elas são bem complementares entre elas, sabe? E pouco concorrentes, isso é fundamental, né? Elas são convergentes. São Essa convergentes. talvez seria isso aí, a palavra-chave. Isso aí é fundamental. E não necessariamente a empresa que chega com a demanda vai contratar uma dessas empresas. A demanda dela chega, o processo do Hub é o seguinte, a demanda dela chega, isso vira primeiro um workshop, né? Um evento. Então, o fluxo nosso é esse. Legal, um hackathon. Vira A demanda é essa, essa. E aí a galera vai começar a pensar. Aí, o que a gente faz, né? Por exemplo, marca empregadora. Chegou essa demanda, então a gente montou um evento, vai ter um CMO fera de mercado, para poder falar sobre marketing para a galera de RH e de marketing. Então, qual que era a dor das empresas? Eu tenho demandas de fazer publicação, de fazer conteúdo para o RH, para trabalhar cultura, marca empregadora, que é o tema. E o meu marketing está muito mais voltado para o cliente. E tá certo o marketing fazer isso. Mas eu precisava de umas horinhas dele aqui para me ajudar. Eu não sei fazer uma arte, eu não sou expert em rede social. Então a gente trouxe um CMO, que tem um baita case de marca empregadora, para poder falar com a galera do RH e com a galera do marketing, explicando como que interrompe esses ciclos, né? Esses silos internos. A partir daí, lógico, a gente tem empresa que faz sistema para isso, a gente tem empresa de serviço para isso, eles podem consumir consultorias e sistemas internos. Mas é muito mais importante a gente trazer essa discussão. Então, começa primeiro com o workshop, a partir desse workshop pode ter outras conexões, ele pode trazer uma demanda, pode fazer um hackathon, o que quer que seja. Fantástico. E você divulga isso? São internos? Isso é para a sociedade ou é só para a sua comunidade interna? Cara, o nome chama Talent Hub, né? Esse hub. Então, legal. Por hora só para convidados. Tá? Então, tá. É claro que as empresas, tanto fornecedores de solução, tecnologia e serviço, quanto as empresas que demandam essas soluções e serviços, elas se inscrevem. Sim, claro. Né? Porque elas são parte interessada. Elas querem, lógico. né? Mas, vamos dizer assim, para elas serem aprovadas, tem alguns critérios. Então, essa comunidade inicial precisa dizer, olha, eu conheço essa empresa, eu sei da idoneidade dela, é uma empresa legal de se trabalhar. Porque, assim, o que a gente percebe muito dentro de comunidades e clubes que tem acontecido é que o ticket de entrada é simplesmente o pagamento. Então, é lógico que tem gente pagando isso aqui para funcionar, mas não é só porque paga. Isso para a gente é muito importante. Não é só porque paga. A gente precisa ter empresas que a gente sabe que se eu fizer um workshop, botar ela para conversar com outras empresas, eu estou agregando para a comunidade, não simplesmente alguém que está ali e não tem nada do give back. Né? Para a gente é muito importante a via de mão dupla. Entendi. Até porque assim, o grupo de empresas que já está com a gente ali, algumas a gente já deve divulgar em breve. Aí. Eu não vou falar exatamente quais são aqui no podcast, exceto os membros, né? Porque tem umas que têm uma jornada mais curta, outras vão ficar com a gente muito tempo. Mas são empresas grandes, assim, são empresas que os fornecedores, a turma, o pessoal quer trabalhar lá, entendeu? É uma empresa muito referência, assim, mas que tem as suas dificuldades como qualquer outra. Qualquer né? outra, né? Sim. Cara, a gente está caminhando para o fim, a gente está falando há quase 1h30 já. Mas eu tenho duas perguntas. Já foi 1h30. Eu tenho mais 2 perguntas, tá? LinkedIn funciona? Funciona,
mas funciona cada vez menos. Você usa? Muito. Muito. Então Eu uso você muito. como recrutador, você como empresa recrutadora, ainda faz uso, apesar do seu banco lá de 120 mil currículos, você ainda faz uso do LinkedIn? Uso bastante. Mas por que ele funciona menos assim? Porque o LinkedIn está perdendo um pouco o propósito inicial dele, que era as conexões, né? O LinkedIn tem um limite de conexões, não sei se Tem você sabe 30 disso. mil. 30 mil. Então, não é uma coisa para você ter volume, é uma coisa para você ter mais especificidade. Então, tem muita gente usando, você usou um termo aí, né, de muro das lamentações. Porra! Então, ele virou muito mais uma rede cara. social do que uma rede profissional, tá? Entendi. E eu não sei se passa com todo mundo, mas eu recebo muita mensagem de propaganda, de coisa interna. Eu recebo muito. Curso de inglês o tempo inteiro. E consultoria o tempo inteiro. Cara, eu já recebi até venda de apartamento. Venda de apartamento? Não, eu recebi? Não, ainda não. Mas curso de inglês o tempo inteiro. Já tudo. Invista em apartamentos. Entendi. Tudo que você possa imaginar, cara. Entendi. Então, isso eu vejo que tem gente ficando um pouco com preguiça, né? Então, como é que o pessoal faz? Como é que a pessoa que quer se recolocar... Porque eu costumo dizer o seguinte, a pessoa que está lá hoje, ela tem duas opções. Ou ela vai para o site das empresas e dos headhunters e fica se cadastrando, ou ela vai para o LinkedIn, onde é um hub, que ela vai enxergar vagas, recrutadores, etc., e vai começar a fazer o trabalho dela de searching, né? Como que o cara hoje que está buscando, a pessoa que está buscando uma vaga, ela vai conseguir se recolocar sem ser pelo LinkedIn? Cara, tem uma... Eu gosto muito de uma teoria que chama teoria do pêndulo, já ouviu falar? Eu já ouvi falar. Então, as coisas, cada hora você vai para um lugar, vai né? muito para um lado e depois ela começa a voltar. Redes sociais, no geral, tá voltando. O que são os movimentos hoje de mercado que a gente acompanha, tá? Isso não é opinião minha, é só uma leitura de cenário. Era tudo digital. Era comunidade do Orkut. Eu lembro, nossa. Comunidade do Orkut, fórum do Yahoo. Aí foi hiper digital, tudo digital, pandemia, todo mundo ficou em casa, digital. De repente, alguma hora começou a cansar. E aí hoje você vai vendo por exemplo, o Talent Hub é uma resposta para esse movimento de mercado. São hubs físicos, são clubes de pessoas que se conectam, são jantar para 30 pessoas, clube de corrida, são pequenas comunidades, relacionamento físico, tete a tete. Legal. Então, quando a gente fala de recolocação, eu entendo que o digital tem servido cada vez menos ao físico. Então, o que torna um pouco mais difícil, mas a gente volta para as nossas origens. E trabalhoso, e lento. E a gente volta, então, para as nossas origens. O que são as nossas origens? Quando a gente não tinha o LinkedIn, eu quero um emprego, eu vou conversar com minha família, eu vou conversar com meus amigos, eu vou participar de evento, eu vou participar de feira. Concordo. Entende? Então, a tendência maior é isso. A gente teve numa feira aqui agora, essa última semana aqui de abril, né? Lá no Imersão Indústria, da FIENG. Puxa, muito legal a feira, a gente participou o 3º ano seguido. A FIENG é um parceiraço nosso. Lá na feira, teve 2 pessoas que me abordaram para saber o que eu fazia e tal, porque estavam buscando emprego. E elas queriam saber quem eram as empresas, quem eram as pessoas, quem eram os decisores. Então, olha que curioso isso, né? E é uma coisa que não acontecia tanto. Então, o cara é um gerente, um engenheiro, e ele está saindo daquele contexto de estou mandando o currículo no e-mail de um monte de gente para poder agora no tete a tete. Então, a minha leitura o LinkedIn é excelente para você ser encontrado e para você conseguir alguns contatos das pessoas. Legal. Mas ele está ficando cada vez mais uma como é que eu posso dizer? Uma rede sem o propósito e a finalidade inicial, entendeu? Entendi. Que era isso, essas conexões. Ela está se desvirtuando. Acho que é isso. Entendi. Mas lentamente, tá? De todas as redes, eu acho que o LinkedIn é o que está mais demorando a perder o propósito e o formato inicial. Por vários motivos. O primeiro é que ele é da Microsoft. A Microsoft não é tão rápida em fazer as grandes mudanças, mas ele ainda tem uma grande vida útil para desvirtuar completamente o propósito dele. Mas grande mesmo. Eu diria que pelo menos uns 10 anos ainda a gente vai usar bastante o LinkedIn. Mas não negligencie o cafezinho,
o evento. Tá vendo aí, gente? A dica do cara que já tá nisso aí há quase 10 anos. Mais de 10 anos, 12 né? anos. 12 anos nisso. Então, assim, o cafezinho, tete a tete, ele é importantíssimo. Cara, pra gente finalizar, lógico, você pode falar o que você quiser, mas eu queria que você desse uma dica para quem tá empreendendo. Você veio do mundo CLT, então eu queria ouvir quais foram as suas dores e quais são as dicas para quem empreende, para que não pise nas pedras que você pisou. Cara, eu vou até falar uma dica bem pessoal minha, assim. Eu acho que a coisa que mais atrapalha um empreendedor é aquilo que eu falei um pouquinho lá atrás, que é a falta de humildade intelectual. A partir do momento que você acha que você já sabe, provavelmente é onde você começa a errar feio. É o gatilho para você começar a rever, né? Esse nunca foi o meu tendão de Aquiles, assim. Eu sempre fui um cara muito de ouvir os outros, de como conectar, de tentar ligar os pontos e tal. Mas tem uma característica que atrapalha muito essa coisa e que eu deixei isso tomar conta ali para 23, 24. Foi um momento de muito conflito meu. E foi aonde eu falei assim, opa, preciso dar um passinho para trás, Legal. porque se eu entrar nessa estrada aqui, isso aqui vai ser muito ruim. Essa autorreflexão é muito bacana. E lógico, né? Envolve algumas conversas, envolve terapia, envolve um evento que você vai, uma série de coisas. Mas eu me lembro de um dia que eu falei o seguinte, eu estou deixando a vaidade tomar conta. Sério? Aí eu falei assim, caraca, bicho, não pode. Não pode. Então, uma coisa que eu luto diariamente é contra isso. O que é vaidade? É você fazer algo para mostrar. É você se preocupar muito com o que o outro vai achar, com o que o outro vai pensar. Eu falo que é o seguinte, marketing tem que ter orçamento. Ou seja, ele tem que ter limite, não é ilimitado. Né? Então, a gente fala, poxa, ela é uma empresa de executive search de Minas Gerais, cara. Poxa, legal, mas com qual medida? Né? Isso é legal de ser dito. Poxa, a gente tem umas super referências, poxa, a gente atende muita coisa, faz muito cliente, poxa, mais de 600 clientes atendidos. É uma história bonita, mas é uma história que está sendo construída. Então, se eu conto ela na vaidade de como se ela já estivesse completa, ela se encerra. Então, a vaidade para o empreendedor, para mim, é o grande veneno. É o grande vilão, né? É o vilão. Então, empreendedor, né, que tá ouvindo a gente assim, cara, trabalha a sua humildade diariamente. Se você precisar, todo mês que tiver 31 dias, vai ler Provérbios 1 por dia. Legal. No que não tem 30, nos meses que não são 31, lê Eclesiastes, mas consome um pouquinho a sua vaidade, que a chance de ter sucesso é muito maior. E eu, sim, eu tenho a honra e o desgosto de ter conhecido muitas histórias de sucesso de pessoas que foram bem humildes, mas eu tenho muito desgosto de ter conhecido muita gente vaidosa que quebrou mesmo. Então, meu cliente, boa parte dele é um empreendedor, é um empresário que está montando a empresa, contratando, trazendo o braço direito, o que seja. Cara, vaidade, para mim, é a dica de você correr dela. Legal. Agora eu vou dar uma dica de você correr para ela, tá? Uma coisa para evitar. Outra coisa para você tenha um time confiável e tecnicamente apto. O que eu quero dizer? Tem uma tática, uma filosofia que a gente usa em recrutamento que a gente chama de círculos de seleção, tá? Isso é muito importante para quem está empreendendo e eu vejo que é onde a galera acaba errando. Eu tenho 4 grandes níveis de ciclo de seleção. O primeiro ciclo é o ciclo de relação. Então, eu quero contratar uma pessoa, eu contrato quem é da minha relação. O que é relação? Poxa, eu trabalhei com a pessoa, eu estudei com ela, conheço a minha família. Trabalho. Então, você está com a empresa pequena, você começa a contratar seus brother. E aí o negócio começa a crescer um pouquinho e você vê que seus brothers já não são tão mais aptos. Já não está mais entregando como você precisava. Não, e não é porque o cara é ruim, não. Porque você estudou direito, seus amigos são todos advogados. Isso. Então você precisa de gente diferente, normal, né? E aí você começa a ir para o círculo da indicação. O que é? Você perguntar para o seu brother quem que é o brother dele. Quem é o brother que pode fazer aquilo, perfeito. E aí, beleza. Só que aí você vai para a indicação, você começa a chegar a um nível de informalidade muito grande.
Por exemplo, ontem eu estava conversando com um sócio, com um conselheiro de uma empresa, e o sócio insistindo em contratar um diretor de operações para a empresa dele, pedindo indicação para os amigos dele, para o grupo. Aí ele me passou as indicações. Eu falei assim, cara, de todas as indicações que vocês receberam aqui, o que são essas pessoas? São a relação dos seus amigos que estão te indicando, não para te ajudar, mas para ajudar eles. Ou ajudar o cara. Então, às vezes, o cara tá num emprego ruim, às vezes o cara tá desempregado, às vezes o cara tá pedindo para sair e tal, e ele tá querendo ajudar esse cara e não te ajudar. E não tem mal nenhum nisso, mas não é o que você precisa. Então, esse é o segundo ciclo, que é da indicação. Legal. O terceiro é da atração. Ou seja, eu publico uma vaga e a pessoa chega. Eu falo que eu estou contratando e a pessoa chega. Esse ciclo da atração é quando você começa a ser um pouco mais profissional nas suas contratações. E o último ciclo, que é o ciclo da prospecção. É assim, eu sei o que eu quero, agora eu vou lá no mercado vou lá e vou puxo buscar. a pessoa. Legal. Então, Mas aí você tem que estar no nível já de profissionalismo. Não sempre. Não sempre tem muita gente que faz isso, às vezes intuitivamente. É verdade, né? é Não verdade, estou dizendo que eu sou um must-have para todas as empresas. Sim, Na maioria das vezes, uma consultoria como a não Yellow... precisa estar num nível absurdo de gestão, não. Então, quando a gente pensa nesses 3 ciclos, a minha dica para quem está empreendendo é passe da relação para indicação, passe da indicação para atração e passe da atração para prospecção. Consiga percorrer isso para você ter um time que você precisa e não um time que está fácil de contratar, entendeu? Legal. Então, é uma dica excelente. Formar a equipe não é simplesmente sair trazendo o brother, entendeu? Começa a profissionalizar a tua empresa, mas pensa que você precisa profissionalizar a porta de entrada, né? Bacana. Cara, foi um prazer, assim, inenarrável. Que bom que você veio, aceitou o convite. Esqueci de falar na sua apresentação que você agora é pai da Vitória. Pois é, né, pois cara? É. Desculpa, agora eu uso até cor de rosa, tá vendo? Ah, fantástico. Eu também sou pai de uma menina, sou apaixonado. Assim, você vai ver, descobrir que você agora é uma outra pessoa, mas muito bacana. Obrigado. Não, eu que agradeço. Foi um prazer enorme e eu espero daqui a 4 anos trazer você de novo para falar sobre a ferramenta que você falou, que daqui a 4 anos a gente vai estar falando, que hoje a gente está em abril, e daqui a 4 anos a gente vai estar falando dela. Vamos ver. Tem coisa no forno. Exatamente. Eu Cara, quero ver isso. Eu tenho um amigo que fala com isso. Não, Daniel, você parece padeiro, porque você sempre tem algum bolinho no forno. Sempre trazendo alguma coisa nova. Cara. Senão eu piro a cabeça. Não, bacana. Preciso canalizar a minha energia. É verdade. Bacana, parabéns pela sua trajetória. Acho que assim, você é um dos poucos, né, que tentou empreender. Deu certo, né? Eu tentei e não dei certo e não tem problema nenhum com relação a isso. Mas eu pego histórias como a sua para trazer para mim e tentar fazer com que, quando eu for fazer esse empreendimento, um novo empreendimento, eu consiga, né, pegar seus insights e fazer de uma forma melhor. Não, e quando a hora chegar, conte comigo, que eu puder ajudar. Você também que está acompanhando a gente aí, pessoal, eu tenho uma fama de ser um cara bem acessível, assim, né? Agenda cheia, lotada, a gente encavala uma agenda na outra, mas eu acho que é uma responsabilidade minha passar para frente o que aconteceu comigo, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu sei, e dar, às vezes, umas pílulas de atenção muda a vida de uma pessoa também, né, cara? Muda. O que você falou de você responder todas as suas mensagens no LinkedIn, eu estava ouvindo um podcast seu, que você faz questão, e você às vezes nem deveria fazer isso, mas é muito bacana, porque eu, quando estava em prospecção de emprego, né, cara, sei lá, 2% responde. De cada 100, você tem 2 respostas. Às vezes, com uma vaga específica, assim, um negócio ali, parece que o cara tirou a vaga do seu currículo e montou a vaga. Aí você aborda o cara. Fulano, cara, tô 100% aderente a esses requisitos e tal, cara. Você não tem resposta nenhuma. Então, assim, você responder traz uma humanização e é o que você falou. Às vezes pode mudar a vida de uma pessoa, cara. Cara, eu respondo. Eu tento tirar ali uns 2 dias no mês, pelo menos, pra eu zerar todas as minhas mensagens de LinkedIn, cara. Legal. É lógico que às vezes eu respondo na hora ali, mas a maioria demora um pouquinho. Mas, cara, eu respondo. Alexandre, eu tô falando mais ou menos umas 500 mensagens por mês. Sério? Nossa!
Só para você valorizar um pouquinho mais minha fala. Bacana. Parabéns, muita coisa, cara. né, cara? Muita Não coisa, é muita muita coisa. Muita coisa. Mas parabéns, muito obrigado. Isso aí, gente. A gente está terminando mais um Papo de Valor. Estava aqui com o Daniel Monteiro, uma história sensacional. E segue a gente aí para falar mais, para ouvir mais sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia e carreira. Obrigado aí a todos aí, até a próxima.